Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe gloriosamente nessa semana que começa, que possa ser uma semana repleta de ricas bênçãos e principalmente de muitas experiências com o nosso Pai, que possa acrescentar fé em nosso coração e que nós possamos nos esperançar firmando o coração naquele que tudo pode fazer por nós. Glória a Deus. E que Ele possa vir falar conosco também, através dessa breve conversa. Vamos lá? O texto para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês um texto do evangelista, pastor e teólogo muito espiritual, João, capítulo 1. Quero ler a partir do verso 9. Diz assim: aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo e que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Glória a Deus, irmãos. Esse texto de João, esse capítulo 1 aqui até o verso 14, eu sou completamente apaixonado nele. Completamente apaixonado mesmo, essa introdução. É a introdução a qual o João ele escreve e é imprescindível, eu creio. Quero dar um detalhe que ele é bem provável que ele tenha escrito esse texto, essa carta, a um público judeu que vivia fora de Israel, num mundo mediterrâneo, onde a língua predominante talvez seria o latim, o grego, e ele usa bastante elementos, como por exemplo esse princípio. Eles criam que o logos de Deus, o logos, ou seja, a existência do mundo adivinha de outras crenças, de outras crendices, e o mundo, principalmente aquilo que se fala ali da esfera filosófica grega, é repleto de mitologias e todas as outras histórias que nós podemos ver ao longo do tempo, até mesmo em filmes que nós vemos que passaram na televisão, como por exemplo os da Sessão da Tarde. E ele traz esse texto como introdução justamente para apresentar quem é o Logos de Deus. O nosso Logos de Deus é o Senhor Jesus. O que é o Logos, Alisson? O Logos é a palavra de Deus, a palavra escrita, aquilo que é o firme fundamento de tudo que existe, tudo que se vê. É o Logos de Deus, é o Senhor Jesus. Bom, vamos lá? Eu estou dando, logicamente, bem de maneira simplista. Irmão, isso é um estudo que vai muito mais adiante, muito mais longo, e eu não quero esgotar aqui as nossas possibilidades, nem o nosso tempo com isso. Quero trazer para a nossa vida esses versículos a qual eu falei. Começa falando assim, ó: aquele que é a verdadeira luz. Aquele que é a verdadeira luz, irmãos. Muitas pessoas andam em trevas. Muitas pessoas estão apressadas, mas nem sabem para onde estão indo. E do que adianta pegar um atalho se nós não sabemos aonde queremos chegar? Quem pegou um atalho se perdeu pelo caminho, porque viu que o caminho é muito mais longo do que se pensa. Mas aquele que é a verdadeira luz raiou entre nós. Jesus é a verdade universal. Quando se fala de luz da Bíblia, fala justamente de verdade. João 14, versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só conseguimos ver essa luz que brilha e que nos torna perfeitos, que nos torna aptos a nos relacionar com Ele e aí a morar do outro lado, a partir do momento que nós nos colocamos nesse caminho. No caminho descobrimos a verdade que brilha como luz sobre nós, uma verdade sobre nós, sobre os nossos propósitos e que nos conduz à vida. Que verdade é essa? Irmãos, a verdade universal é que todos têm um anseio no coração de responder 3 questões: de onde eu vim? Para onde é que eu estou indo? E eu creio que a pergunta mais pertinente a todos nós é: o que eu estou fazendo aqui no meio dessa bagaça? Ou seja, o nosso propósito, irmãos. E Jesus,
é a verdadeira luz. Aquele que é a verdadeira luz, aí ele fala, que ilumina a todos. E por isso que eu falei que é uma verdade universal, porque ela é para todos, irmãos. Querendo ou não querendo, a verdade ela não pode ser relativa. Como que eu falo? Por exemplo, para mim uma coisa que é verdade, e talvez funcione assim nesse mundo aqui, mas para Deus não. A verdade é Jesus, ele é a própria verdade. Não se difere justamente daquilo que outro pensa a respeito. E a palavra de Deus não é para quem concorda ou não concorda, irmãos. É para quem quer viver junto com ele. Não se trata de concordar. Não se trata de isso é para mim, isso não é para mim. Agostinho fala, ele fala assim, se você crê numa parte da Bíblia e rejeita a outra, você rejeita ela inteira, porque é uma verdade universal e é para todos. E ele fala, estava chegando ao mundo. E eu quero falar, meu irmão, estava chegando ao mundo. Ele vem. Existe o tempo. E existe o tempo dessa verdade se manifestar em qualquer uma das nossas vidas. Existe um tempo determinado. Olha, estava chegando ao mundo. Era um tempo a qual o Senhor Jesus raiaria, mas o Senhor Jesus ele se manifesta, ele virá nos buscar uma igreja arrependida, buscar uma igreja que se voltou aos seus caminhos. E existe um tempo para que a verdade se manifeste. Então eu estou pregando aqui para pessoas que eu creio que passaram por injustiça. Eu estou pregando aqui para pessoas que passaram por momentos a qual os outros denigriram a sua imagem, espalharam boatos, espalharam mentiras, espalharam coisas que você, até mesmo pessoas que você nunca imaginou, falaram sobre a tua vida. Bom, eu quero te falar, estava chegando ao mundo a verdade, a vida e o caminho. E quando a verdade chega, irmão, não adianta. Os abismos de mentira se dissipam pelo ar. A palavra fala em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Então Deus disse, e toda palavra que sai da boca de Deus é verdadeira. Fala assim, ó, que haja luzes no céu para separarem o dia e a noite, e para marcarem os dias, os anos e as estações. Pensa quão poderoso é isso. Deus está falando da nossa casa, irmãos. Todos os planetas criados tinham um propósito. Era para marcarem os dias, os anos e as estações. E para que pudessem separar o dia da noite. E o dia ele representa essa verdade. Tem um período de trevas, tem um período em qual nós caminhamos. Tem um período a qual nós vamos caminhando e não conseguimos enxergar, porque não entendemos a verdade daquilo que nós estamos vivendo, até mesmo sobre as pessoas. Bom, no versículo 15 fala, essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. Essas luzes, e assim aconteceu. Perceba o quão Deus nosso é poderoso. Agora você crê que ele não tem poder? Simplesmente esse Deus que definiu os anos, as estações e os dias, que nos ensina a contar o nosso dia, não tem poder simplesmente para, trazer uma verdade e dissipar uma mentira? Bom, aguarde, meu irmão. Ele fala, ó, ele mesmo vivenciou isso. Veio ao mundo que ele criou. Ele é o dono, irmão. Eu quero repetir. Ele é o dono. Veio ao mundo que ele criou. Ele é o dono. Eu quero repetir isso. Ele é o dono de tudo que você vê. Ele é o dono. Ele é o dono, irmão. É ele que manda e desmanda. Esse é o nosso Deus. Esse é quem nós servimos. Olha, eu quero ler com vocês um texto que Paulo, ele teve. Lógico que ele viu a luz. Em Atos 9 fala que Jesus brilhou como um raio. Mas olha para vocês verem como surtiu o efeito. Em Atos 17, ele pregando justamente nesse mundo grego, ele fala assim no versículo 24. Deus fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E não precisa que façam nada por ele, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais, ou seja, ele é a nossa provisão. De um só homem ele criou todas as coisas, as raças humanas, para viverem na terra. Antes de criarem os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iam morar e quanto tempo ficariam lá. Definiu tudo, meu irmão, tudo faz parte de um plano maravilhoso. Mas como que nós participamos desse plano? E aqui ele fala, ó, mas o mundo não o reconheceu. É justamente disso, irmãos. É justamente disso, reconhecer quem ele é, e nós reconhecemos ele na figura de Jesus. Como reconhecer algo que nós nem mesmo conhecemos, não é verdade? Porque
o Senhor Jesus entende, sabe, a questão de Israel e Jetá, porque como explicar uma coisa que não tem explicação, como reconhecer algo que não conhecemos, como falar de algo que nós não vivenciamos. O Senhor Jesus é totalmente diferente de tudo e de todo que nós pensamos. No versículo 27 de Atos, desse texto que eu li, Paulo explica, ele fala, ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Sabe por quê, meu irmão? Como pode um Deus tão grande assim escolher habitar dentro do nosso coração? Nós nem cabemos dentro do seu abraço, nós nem cabemos dentro do seu amor, e ele escolheu, por meio dessa descida dele, ele se escolheu fazer servo, se escolheu ser pequeno, escolheu se limitar em um corpo humano, tendo poder, criando todas as coisas. Para quê? Irmãos, fala assim, ó, no final, fala assim, ó, veio ao seu próprio povo e eles os rejeitaram. Eles os rejeitaram. Vocês sabiam, irmãos, que nós somos feitos dessa... Olha o que ele fala, olha o que João, olha a compreensão de João nesse texto. Veio ao seu próprio povo. Vocês percebem o que é isso? Vocês percebem a grandeza que habita dentro de nós? Há um pedacinho do céu dentro de cada um de nós. Veio para o seu próprio povo. Nós somos família. Nós somos povo. Nós somos da mesma essência de Deus. Irmãos, somos feitos dessa essência. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, 26. Aí ele diz, agora vamos fazer os seres humanos. Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Está falando, ó, se parecerão conosco, com nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam se relacionando. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastarem pelo chão. Fez o mundo para nós, fez as estrelas, meus irmãos, para iluminar, fez as estrelas para separarem as estações e determinarem o tempo de cada as coisas, tudo programado por um amor, por um pai provedor que resolveu dar tudo para nós. Olha, mas eles os rejeitaram, irmão, eles os rejeitaram. Olha, no versículo 27 fala assim, ó, assim Deus os criou seres humanos, ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. Homem e mulher, meu irmão. No capítulo 2, no versículo 7, fala assim, ó, porque primeiro foi a criação e depois ele formou do pó da terra. No versículo 7 fala, então do pó da terra o Senhor, homem, formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, o fôlego de vida, o zoe, que só é encontrado novamente em João 10:10, quando o Senhor se coloca na figura de pastor, de cuidador, daquele que ataca o lobo, que veio para roubar, matar e destruir. Em João 10:10 ele fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Está falando da figura de Satanás, logicamente de uma figura também aos falsos mestres e aos falsos ensino, aos falsos fariseus. Aos fariseus que na verdade não era falso nada, que era fariseu mesmo. E ele fala que soprou no nariz essa respiração de vida, e assim ele nos torna os seres vivos. E essa respiração só veio justamente em João 10:10, quando ele fala que ele veio para dar vida e vida em abundância, zoe, na etimologia da palavra, que é uma vida que flui, mas a separação do pecado, ela vem justamente para trazer esse problema para nós. Irmãos, o problema está na rejeição das nossas origens. Eu quero repetir. Mas eles os rejeitaram. O problema está na rejeição das nossas origens. Toda vez que rejeitamos as nossas origens, nós temos um problema. Nós temos um problema, irmão. Nós temos algo que vai trazer um grande prejuízo para a nossa alma e para o nosso coração, porque toda a vida flui dele, irmãos. Toda a vida flui dele. Toda a vida. Tudo que há. Tudo que nós pensamos que possa ser de bom, flui desse. E ele resolveu justamente mandar o Senhor Jesus Cristo para que o Espírito Santo viesse novamente habitar em nós. No versículo 12 ele continua falando, mas todos que creram nele e o aceitaram. Todos que creram e aceitaram. Olha, vamos ver aqui João 3, quando ele fala com Nicodemos. Deixa eu ler com vocês aqui rapidamente. Ele fala assim, ó.
Não há condenação, João 3, versículo 18, irmãos, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Era o único que tinha a vida. Aqui em João 4, olha o que ele fala assim, a luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Aliás, esse é o 5, fala assim, por meio de Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra, o Logos, possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Essa vida que ilumina a verdade. Justamente quando nós descobrimos a verdade, por meio da luz, a vida. João 14,6, voltando lá. E a compreensão disso é que nos traz, irmão, por meio de como? De crer, somente acreditar. O que é crer, irmão? Crer no amor e aceitar essa graça. Crer no amor e aceitar esse favor. Resulta em voltar, em trazer de volta para a família. Esse é o resultado que traz. Voltar de volta para a família. Eu quero ler com vocês um versículo que traz, por quê, irmãos? Porque o pecado, vocês já viram uma pessoa que se entrega para o pecado, ela vai se deformando, até mesmo fisicamente, fica totalmente deformada. E Deus nos formou, o pecado veio e deformou, e Paulo fala em Romanos 12:2 que justamente pela renovação da nossa mente, ou seja, pela transformação, Deus formou, o pecado deformou, e a renovação, ou seja, a transformação da nossa mente, nos capacita a experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus que Ele tinha para nós desde o começo, irmãos. Desde o começo. Mas perceba, olha o que diz em João 8,35, fala assim, ó, o escravo não fica sempre com a família. Ou seja, o escravo ele fica nem cá, nem decidiu. O escravo está falando do escravo do pecado. Mas o filho sempre faz parte da família. E isso é uma ação que vem de Deus. Porque no versículo 36 ele fala, se o filho vos libertar, vocês serão de fato livres, verdadeiramente livres. E é justamente isso que nós precisamos entender, porque não é uma ação, irmão, meramente humana. Não é uma ação que vem da nossa vontade. Lógico, nós precisamos nos decidir. Por quê? Deus, ele não manipula a história da humanidade. Silas Malafaia, ele usa dessa forma e eu gosto muito, porque ele não manipula a história da humanidade. A história da humanidade como que eu vou falar para vocês? Ela vai sendo traçada mediante as nossas escolhas. As nossas escolhas estão no livre-arbítrio. Meu irmão, o seu futuro está no livre-arbítrio. Então, use-o. Use-o, irmão. Para quê? Para conseguir vida. Como? Crendo que o Filho de Deus morreu por você, que ele tem um propósito na sua vida e que ele quer acrescentar justamente as bênçãos dele. Então, crer nesse amor e aceitar o seu favor resulta em voltar para a família. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Aí ele tem prazer, irmão. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Meu irmão, é dar glória a Deus mesmo, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Eu amo Jesus Cristo por isso, irmão. Eu amo a vida que habita em nós. Eu amo essa vida que ele nos deu. Isso, meu irmão, é a vontade de Deus, é o que ele fala aqui. Essa é a vontade de Deus e é justamente o próximo versículo. Olha o que ele fala. Estes não são nascidos segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Deus está falando com alguém aqui, meu irmão, volta. Minha irmã, volta. Volta. É só crer, é só ajoelhar no chão, é só pedir para ele, fala, pai, eu não devia nem ter ido, eu não entendia. E os religiosos que me explicaram, eles batiam muito em mim. Fala para ele toda a tua agonia. Fala para ele, meu irmão. Fala para ele. Sabe, conta para Deus. Conta para o Pai. Sabe por quê? Ainda há sonhos novos para sonhar. Eu quero repetir isso. Ainda há sonhos novos para sonhar. Eu quero repetir isso para que entre e para que fique fixado em teu coração. Ainda há sonhos novos para sonhar. Há sonhos novos para sonhar, meu irmão. Há sonhos novos para viver. Olha, em
é impressionante porque ele traz isso para nós, ele traz essa maravilha de verdade, sabe, para o nosso coração, daquilo que nós podemos, sabe, viver. Ele tem uma vida nova, ele tem um recomeço, ele tem amor para dar, ele tem bênçãos maravilhosas que vão sendo acrescentadas no meio do caminho, ele tem um propósito e ele tem um final, e esse final ele nunca acaba. Nós ouvimos aí no mundo que o para sempre sempre acaba. Não, com Deus não, irmão. Com Deus é vida eterna, com Deus é para sempre, sempre, para sempre, não sempre acaba. Então, sabe, venha, sabe, crer que ele tem um plano traçado. Venha crer em Efésios 2:10, as obras que de antemão ele preparou para nós andarmos. Sabe por quê, meu irmão? Essa vontade é de Deus, ela não é meramente humana, ela é de Deus. Essa é a vontade de Deus. Olha, e ela é sobrenatural. Por quê? Porque nascemos de Deus, irmão. Como pode nascer, como ele fala de novo? É totalmente sobrenatural, é totalmente, sabe, sem explicação. Ninguém explica Deus, meu irmão, ninguém explica, sabe, tem muitas coisas que nós não vamos entender. Abra mão de entender e a paz que excede todo entendimento já vai invadir o seu coração. Entenda que ele tem um tempo, sabe, há um tempo que nós sofremos, mas há um tempo também que nós deixamos de sofrer. Há um tempo de abraçar, mas há um tempo de deixar de abraçar. Há um tempo de, sabe, há um tempo de insistir, mas há um tempo de desistir. Não desistir de avançar, mas desistir, sabe, de desistir simplesmente de coisas que não nos vão nos fazer bem. Desistir daquilo que deve ficar para trás. Jamais desistir de avançar. Parar para descansar. Ele é Deus, irmão. Ele não tem explicação. Então não fica procurando, sabe, nas paixões humanas, na ordem natural da coisa, em razões meramente humanas. Quero terminar com vocês aqui, porque isso está disponível, irmão, para mim e para você. Em Gálatas capítulo 4, eu vou terminar aqui, fala, no versículo 4, fala assim, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Abba, Pai, papaizinho. Assim vocês já não são mais escravos do medo, mas são filhos. Eu quero repetir, mas assim vocês não são escravos do medo, são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Meu Deus, é poderoso isso, irmão. Você é filho, você é filha, minha irmã. Deus tem muito mais para te dar. Se ele não poupou, eu quero terminar com Romanos 8, versículo 32. Se ele não poupou nem mesmo seu filho, não nos dará todas as outras coisas? Todas as outras coisas. Só creia, passa pelos tempos, pelas estações. Há o tempo, irmão. Está chegando. Eu sei que eu estou pregando aqui para pessoas que a confiança está sendo restaurada, que a visão está sendo aberta, que está começando a ver com clareza, está começando a entender a bondade do Pai, já consegue agradecer. Aonde havia ingratidão, vai haver gratidão. Aonde havia trevas, que haja luz. Aonde havia desespero, há esperança. Aonde havia, sabe, neblina e medo, há fé. E aonde havia ódio, agora há amor. É isso que ele está fazendo dentro do teu coração. Você já começa a perceber, não é verdade? E lembre-se, é aqui eu quero terminar. Sei que vocês que já me seguem há algum tempo sabem que eu gosto de falar e eu vou sempre terminar assim. O Cordeiro tem uma recompensa para o teu sangue, para o teu suor e para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve ministração. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau.